Bom dia, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje o nosso encontro vai ser sobre os discípulos de Emaús. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. O que aconteceu naquela época? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, ainda no terceiro dia, 2 discípulos resolveram voltar para casa. Desanimados, eles foram conversando durante o caminho sobre o último acontecimento, que foi a crucificação de Jesus Cristo, né? De toda a esperança que eles tinham no Messias, e o Messias foi morto e crucificado. E no meio do caminho, eles encontraram com um peregrino. E o peregrino perguntou a eles: olha, o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes, abatidos? E eles falaram: ora, você não sabe do último acontecimento? Jesus Cristo, o Messias, foi morto, crucificado? Você é o último forasteiro, não sabe do que aconteceu? E aí esse peregrino falou para eles: ó gente de pouca inteligência, homens de pouca fé. E foi contando todas as passagens dos profetas, desde Moisés até a morte e crucificação de Jesus Cristo. Que por acaso vocês não sabem que ele deveria cumprir e ressuscitar em sua glória? E aí eles foram conversando até Emaús, né? Eles saíram de Jerusalém e voltaram para a casa deles, né? Retornaram para casa, que era em Emaús. Emaús era uma aldeia. A Bíblia relata que ela tinha uma distância de 60 estádios, né? De Jerusalém até Emaús. A gente não tem a noção da medida dos estádios daquela época, mas vamos imaginar assim, 60 maracanãs. Então eles andaram esse percurso aí. E foram conversando com esse peregrino, e ao relatar todas as passagens dos profetas, foi acendendo nesses discípulos, né, a chama, né, renovando aquela chama do verdadeiro amor, que era o que eles sentiam quando estavam ao lado de Jesus. Quando Jesus ainda vivo, eles andavam com Jesus. Então, a fim de prolongar essa conversa, né, tão agradável para eles, chegando em Emaús, já na casa deles, eles convidaram esse peregrino para estar com eles, porque já tinha anoitecido, né? Então, na mesa, à noite, durante, né, seria o jantar, né, na época, na mesa, esse peregrino pegou o pão, partiu, o abençoou e serviu aos discípulos. Automaticamente eles perceberam que era Jesus Cristo que estava ali com eles, o Messias. E o peregrino desapareceu. Por quê? Porque já tinha se concretizado a ressurreição, o testemunho da ressurreição de Jesus. Então esses discípulos voltaram correndo a Jerusalém para anunciar aos outros discípulos o que tinha acontecido com eles e que Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado. Então, essa passagem de Emaús, ele vem dizer o seguinte, que Jesus Cristo ressuscitado, onde nós devemos encontrá-lo, né? Ele está conosco todos os dias, mas nós devemos buscá-lo na palavra de Deus e no que o que Jesus Cristo fez com eles novamente, né? Partiu o pão, abençoou e serviu, que é a Eucaristia. E depois disso, os discípulos voltaram para a comunhão com os outros discípulos. Então, nós devemos buscar o Jesus Cristo ressuscitado todos os dias na palavra, na Eucaristia e na comunhão, que é o lugar onde nós temos como privilégio, é o nosso lugar que vivemos em comunidade, que é a paróquia, é a missa. Nós devemos estar na missa, né, em comunhão com nossos irmãos e compartilhar dessa alegria que Jesus Cristo ressuscitou e está conosco todos os dias. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham a curiosidade de ir lá, meditar na palavra de vocês, busquem lá essa passagem, Lucas 24, versículo do 13 ao 35. E que Deus esteja com cada um de vocês.